Então, bom dia, né? Vamos falar hoje sobre lipídios, que é aí uma das coisas mais saborosas que a gente tem, porém a gente tem alguns benefícios e alguns malefícios, né? Então, quando a gente fala de lipídios, gente, a gente tem que pensar que a gente está falando das gorduras, né? E para começar a aula, a gente vai ver um vídeo, que eu amo vídeos, principalmente vídeos engraçados, ricos, e esse vídeo vai falar sobre. É uma musiquinha sobre os lipídios, tá? Sobre a classificação, enfim. Aí vocês assistam e cantem junto, ok? Tá bom, então. Ué, que turma é essa que tá chegando aí, gente? Ah, é a turma dos lipídios! Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, e também vão surgir como carotenoides. Orgânicos são importantes, como isolantes, reservas ou hormonais. Insolúveis em água, de vários tipos são. Nos animais e vegetais estão os simples originados entre um álcool e ácidos graxos. Em óleos e gorduras, chamados glicerídeos. As ceras são chamadas de cerídeos. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. O álcool nos glicerídeos tem 3 carbonos, é chamado glicerol. Manteiga, ovo e banha tem gordura animal. Sementes que tem óleo vegetal. O álcool já nos cerídeos, cadeia longa não é mais o glicerol. Impermeabilizantes estão nos vegetais, também na proteção dos animais. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Compostos ou conjugados, ácido e álcool num radical vão se ligar, que pode ser fosfato, como fosfolipídio, que compõe a membrana celular. E tem outro composto, esfingomielina vai se chamar, com ácido fosfórico também o nitrogênio no tecido nervoso vai estar. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Falando dos esteroides, o importante é o tal colesterol, precursor de hormônios presente em animais, no sangue e membrana celular. Também um esteroide interessante é chamado ergosterol, que sob a ação do sol vou ver aparecer a tão falada vitamina D. E os carotenoides na fotossíntese já vão auxiliar. E olha o caroteno que vai originar a conhecida vitamina A. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Também vão surgir como carotenoides. E também vão surgir como carotenoides. Legal, né? Agora você já sabe como são classificados os lipídios. Ficou fácil. Valeu, moçada! Uma musiquinha aí para animar o dia de vocês, então, tá? Era Eu dos gostei Mamonas? muito. Hã? Era dos Mamonas? Não. Mamonas já Parece. morreu faz tempo. Mas é uma musiquinha que às vezes vai ficar ali martelando, e quando a gente entrar ali nas classificações dos lipídios e tudo mais, vai ficar muito fácil de entender.
tá? Então, a gente vai falar agora aí da primeira parte, né, dos lipídios, que é a parte de introdução, depois as funções, e aí a gente vai conversando, mas muito legal essa música, né, eu gostei bastante. Então, gente, né, quando a gente fala dos lipídios, eles são compostos orgânicos, a gente ainda está falando da base da química orgânica, né, que são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, e também podem possuir, né, fósforo, nitrogênio e enxofre, tá? Mas vai ter predominância aí de hidrogênio, tá? Além disso, né, os lipídios, eles são encontrados nos organismos vivos, tá? Principalmente naqueles que são insolúveis em água, tá? E ou solúveis em solventes orgânicos, como o que são os solventes orgânicos? São o éter etílico, éter de petróleo, acetona, benzeno e alguns alcoóis, tá? Não é álcool, é alcoóis. Então, estes solventes apolares, né, atacam a fração lipídica neutra do lipídio, então eles vão pegar essa parte neutra, tá? Que podem ser os ácidos graxos, mono e ditrigliceróis, alguns mais polares, como os fosfolipídios, glicolipídios e esfingolipídios, tá? A gente daí ainda vai ter os estróis, as ceras, os pigmentos lipossolúveis e as vitaminas lipossolúveis, que vão contribuir, né, com energia para a dieta, tá? Não para a dieta necessariamente regime, mas a dieta que a gente fala é a alimentação que a gente tem, tá? E aí, esse termo, né, esse termo lipídio, ele é utilizado para gorduras e substâncias gordurosas, tá? E vão acontecer em todas as células, animais e vegetais, tá? Que podem ser extraídos daí com esses solventes orgânicos. Por que eles estão presentes em todas as células animais ou vegetais? Devido à sua função, né? A função uma das funções é ser impermeabilizante, e aí ele impermeabiliza essa célula para que a célula não perca água e nem absorva a água do ambiente. Então, isso é uma característica aí dos lipídios. Desculpa, gente. Então, os lipídios, eles são biomoléculas caracterizadas, né, pela baixa solubilidade em água, então a gente dificilmente consegue solubilizar o lipídio em água, tá? E em solventes polares, tá? Porém, eles têm alta solubilidade em solventes apolares, tá? São conhecidos, né, de forma vulgar por gorduras, tá? E suas propriedades físicas estão bastante relacionadas com essa característica hidrofóbica, tá? Que é a aversão, uma fobia à água. Ela não consegue se ligar. Na verdade, o que acontece? Ela repele a água, tá? Então, as gorduras, né, são a principal fonte de armazenamento energético, tá? Então, quando a gente fala, né, dos compostos orgânicos, a gente falou, por exemplo, do carboidrato. Ele tem uma função de energia, ele tem função de armazenamento. A proteína, a mesma coisa, tá? Mas a principal fonte de armazenamento energético, tá? São os lipídios, tá? E isso pode fazer com que as moléculas, né, as células ali presentes possam permanecer vivas por vários anos, meses, décadas, tá? Devido a esse armazenamento. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala do lipídio, fala do carboidrato ou da proteína, o lipídio, ele me fornece 9 calorias de energia, tá? Enquanto a proteína e o carboidrato me oferece 4 calorias, tá? Então, a gente tem aí mais do que o dobro de calorias que vai fornecer. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente acaba eliminando toda a gordura presente, né, da alimentação, quando a gente quer fazer uma dieta de restrição de calorias, tá? Mas a gente não pode deixar de consumir gordura. Por quê? Por causa das suas funções específicas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, os lipídios, eles vão possuir, né, essa função energética, tá?
E isso vai permitir que as vias metabólicas, que sejam absorvidas por vias metabólicas alternativas, tá? E dependendo da forma que é feito esse processo metabólico, pode gerar doenças graves também para o ser humano. Então, assim, posso comer gordura? Deve, mas como? Em pequenas quantidades, tá? Balanceada com o resto da alimentação. E muitas vezes o que vocês já estão consumindo do alimento já vem a gordura, né? O lipídio ali presente na sua própria composição ali daquele alimento. Então, por exemplo, vamos pensar numa carne. A carne, ela vai ter carboidrato? Vai ter proteína? Muita. E vai ter lipídio, tá? Então, eu não preciso adicionar mais gordura na minha alimentação. Eu preciso simplesmente comer, né, um pouco de gordura ao longo do dia, tá? Então, os lipídios vão oferecer quantidade significativa, então, de energia, como eu comentei, que é mais do que o dobro dos carboidratos, tá? Só que ela não é a principal função da alimentação, tá? Não é o principal motivo que eu como gorduras, tá? Por quê? Porque quando eu falo de gorduras, ela é absorvida, né, pelo intestino, pela linfa, diferente dos outros nutrientes ou dos outros compostos orgânicos, como carboidrato e proteínas, que são absorvidos pela corrente sanguínea, tá? Então, o que acontece? Como é feito pela linfa, esses lipídios, eles são absorvidos pelo tecido adiposo e aí começa a formar as camadas de gordura. Até quando? Até quando seja necessário, tá? Haja uma necessidade energética, tá? Como, por exemplo, nas dietas hipoglicídicas, que tenha pouco carboidrato, tá? Ou em pessoas ou pacientes que tenham diabetes, que não conseguem energia através da glicose, tá? Porque essa glicose não vai penetrar na célula e muitas pessoas que são diabéticas acabam fazendo ali a extinção do carboidrato da célula. Então, isso também vai auxiliar essas pessoas que têm esse tipo de problema, esse tipo de doença, tá? E aí, os ácidos graxos, né, que é o principal composto dos lipídios, ele não é tão bem aproveitado, então, pelo processo metabólico, tá? Como a glicose. Então, a glicose, ela é super bem absorvida, ela é absorvida de forma rápida, tá? E ela é mais rapidamente, ela é depositada no sangue. Por isso que muitas vezes, quando a gente come muito açúcar, tá? Muito produto que tem açúcar, a gente fica com uma leseira, tá? Por quê? Porque ele é absorvida rapidamente, degradada e absorvida pelas células. E aí eleva o nosso nível de sangue, eleva o nosso nível de açúcar no sangue bem rápido, e aí dá essa leseira. Então, apesar dela ser menos calórica, ela tem essa característica que ela tem absorção muito rápida, e isso é ruim para o organismo também, tá? Então, ela eleva, dá a pico ali de carboidrato na célula, vai gerar ali grande quantidade de produção de insulina, e isso vai trazer problemas ali para a pessoa, tá? Além disso, né, as gorduras, elas vão ser, que eu falei que vai trazer um sabor muito específico para o alimento, né? Então, a gordura, ela consegue conferir um sabor bastante característico aos alimentos, tá? E também traz uma sensação de saciedade quando eu consumo lipídio também, diferente se eu só comer carboidrato, gente. Vocês podem reparar, um dia que vocês comem muito pão, bolacha, parece que vocês ficam com fome o dia inteiro. Quando vocês já comem uma carne, mesmo que é uma carne mais gordurosa, mais saborosa, vocês podem ver que vocês aparentemente se tornam mais saciados, tá? A dieta líquida, lipídica, ela vai transportar, né, as vitaminas solúveis no organismo, tá? E vão suprir o organismo dos ácidos graxos ou dos lipídios que são essenciais para o funcionamento do organismo, como, por exemplo, o ácido linoleico, que é o ômega 6, o ácido linoleico, que é o ômega 6 e o ômega 9, tá? Que vão estar presentes nesses dois, e o araquidônico, tá? Então, são ácidos graxos essenciais que a gente não consegue produzir, e aí, por isso, a gente precisa
consumir através dos alimentos. Então, por isso que eu não posso eliminar toda a forma de gordura da minha alimentação, tá? Os ácidos graxos, a gente vai ter 2 tipos de ácidos graxos, tá? Então, a gente tem os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados. O que é saturado? É quando eu só tenho ligação simples na minha molécula, tá? Entre os carbonos. E quando ele está insaturado, é que ele ainda consegue fazer outras ligações, tá? Então, ele ainda tem duplas ou triplas ligações entre os carbonos, tá? E aí, esses ácidos graxos saturados, que são os que só têm duplas ligações, tá? Eles vão fornecer energia, então, para o organismo quando a gente não tem mais fonte de carboidrato no organismo, tá? E uma coisa bem característica é que eles são bastante calóricos, né? E são mais calóricos que os ácidos graxos insaturados. Então, isso também é bastante importante a gente falar, tá? Quando a gente fala do excesso de utilização de lipídios para o processo metabólico energético, tá? Ele vai fornecer um composto energético alternativo, que são os corpos cetônicos, tá? Quem já fez dieta de vocês, né? Vamos pensar. Muitas vezes, quando as pessoas fazem dieta e acabam eliminando ali da sua dieta o carboidrato, muitas pessoas acabam tendo odor desagradável saindo pela boca, pelo nariz, tá? E não é porque o estômago está vazio, o estômago está ruim, é por causa dessa presença desses corpos cetônicos, porque eu não tenho mais carboidrato no organismo. Então, o lipídio vai começar a ser utilizado para oferecer energia para o meu funcionamento, tá? Então, ele traz essa característica, tá? E aí, esses corpos cetônicos, né, que são fornecidos através do metabolismo, tá? Eles vão suprir o funcionamento dos músculos e neurônios, tá? Na falta de glicose. Lembrando que o neurônio, ele só consome glicose e corpos cetônicos como combustível energético. Então, para o neurônio, para o cérebro funcionar, eu preciso ter ou gordura ou glicose, tá? Porém, pode trazer problemas, né, complicações clínicas, quando for produzido em grande quantidade. Por quê? Porque além de degenerar os neurônios, tá? Que é onde tem a proteção ali do neurônio, e fazer a diminuição do pH do sangue, do plasma do sangue, tá? Além disso, ele também pode trazer problemas aí para o fígado, tá? Então, a gente tem que ter sempre uma alimentação balanceada, tá, gente? A gente traz aí para vocês esses compostos, por quê? Porque quando vocês vão produzir um alimento, desenvolver, elaborar algo, vocês precisam saber com o que vocês vão trabalhar, o que vocês podem substituir, o que vocês podem mudar, né, para trazer aí benefícios para o organismo da pessoa que vai consumir o seu produto. Já vou lá. E aí, aconteceu esse final de semana, alguns alunos, né, viram um vídeo e aí começaram a falar, né, se marcaram e eu acabei vendo a marcação deles e aí eu acabei respondendo. Então, até aqui, né, a gente tem um chocolate branco, desenho aí do chocolate branco. Quando eu falo chocolate branco, gente, ele é um chocolate, tá? Ele não tem a parte preta, tá? O cacau, o líquor, né? Mas ele vai ser feito da manteiga de cacau. Então, ele faz parte aí do cacau, então ele tem, né? E essa manteiga, né? É manteiga, gente, é uma manteiga. Então, ela é muito gorda, ela tem muita gordura, tá? Mas a manteiga de cacau também ela é utilizada para fazer a produção de chocolate preto, tá? Então, eu coloquei aí como exemplo porque é um alimento rico em gordura, que é o chocolate branco. O chocolate preto tem gordura? Tem, bastante gordura. Mas o branco vai ter muito mais, tá? Então, a gente tem que comer aí em quantidades, quem gosta, comer em quantidades pequenas, bom? E aí, ainda falando sobre os lipídios, né, a gente tem o caso do colesterol, tá? Dentro do colesterol, a gente vai ter os colesteróis bons e o colesterol ruim, tá? Que vai estar presente aí no sangue.
E aí o colesterol, gente, ele vem lá do nome LDL e HDL. Se vocês lembrarem lá quando a gente falou de proteínas, né, nas aulas anteriores, o colesterol, ele é uma proteína composta, ou um lipídio composto, tá? Que ele vai ser a ligação ali da parte gordurosa mais a parte proteica, tá? É encontrado exclusivamente em gorduras animais, tá? Sendo a principal fonte a gema do ovo. Então, quando eu falo do colesterol, ele está aí presente nos alimentos de origem animal, então nas carnes, no ovo, no leite, mas em maior quantidade na gema do ovo, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não possam consumir o ovo, tá, gente? É muito bom consumir ovo, ele não vai fazer malefício, na verdade, ele vai trazer benefícios aí para o organismo, tá? Não possui uma função energética, porém ele vai se acumular nos vasos sanguíneos quando a gente consome mais de uma grama, no dia a dia, tá? Todo dia eu consumo mais de 1 grama de colesterol, ele começa a se acumular nos vasos sanguíneos, e aí, consequentemente, né, nas artérias, vai começar a criar ali aquela camada de gordura que pode trazer problemas e riscos para a saúde, como um AVC, como uma parada cardíaca, enfim, tá? Há algum tempo atrás, o Ministério de Saúde acabou proibindo, né, a divulgação de não contém colesterol em óleos vegetais, tá? Por quê? Porque nenhum óleo vegetal possui colesterol. E aí, os consumidores eram não enganados, tá, gente? Porque não tem colesterol, mas eles acabavam sendo levados ao erro. Por quê? Porque falar, não tem colesterol, então esse é melhor. E nenhum vai ter colesterol, né? E aí um óleo, o óleo em si, ele vai ser considerado bom ou ruim, principalmente pela característica dele da presença dos ácidos graxos essenciais, tá? E aí, o excesso de lipídios na alimentação, ele acaba induzindo, né, uma rápida deposição, então um rápido armazenamento da parte de triglicerídeos nos tecidos adiposos, tá? E, consequentemente, acontece a saturação do fígado, tá? Para que haja a degradação do colesterol. Então, a gente pode ter problemas aí com relação à saúde, tá? A não realização dos exercícios físicos, né, pode gerar aumento de peso ou sobrepeso, até mesmo a obesidade, tá? Então, se eu faço uma alimentação mais ou menos balanceada e faço exercícios físicos, eu consigo minimizar aí a quantidade de lipídios presente no meu organismo, tá? Ou até mesmo o colesterol, tá? Então, o colesterol eu consigo manter um colesterol bom, auxiliando, né, uma boa alimentação e também fazendo exercícios físicos, tá? Principalmente em situações onde a alimentação acontece que a gente, tipo, eu como e vou dormir, tá? Então, isso é uma característica que muitas pessoas fazem. Tem gente que acorda de madrugada para comer, tá? Até vou levantar o dedinho aqui e vou contar meu pecado para vocês. E aí, né, é muito importante a gente pensar o que é gordura e o que é óleo, né? A gente está falando de lipídios, e aí dentro dos lipídios eu vou ter as gorduras e vou ter os óleos, tá? Então, a principal característica ou diferença entre óleos e gorduras é que as gorduras são sólidas em temperatura ambiente e os óleos são líquidos na mesma temperatura, tá? Na temperatura ambiente. Então, é uma diferença bem característica. Então, por exemplo, fiz lá uma costela, tá? Aí lá naquela forma onde eu coloquei a costela para assar, tá líquido, né? Isso, só que tá quente. Mas na hora que esfria, na hora que fica na temperatura ambiente, o que acontece com aquela gordura? Ela fica esbranquiçada, ela se torna dura, sólida, tá? Então é uma gordura, tá? E os óleos são sempre líquidos em temperatura ambiente. Muitas vezes até mesmo na própria geladeira, em temperaturas frias, tá? E aí, né, dentro disso, só para a gente uma diferença e uma informação, né, é a diferença de azeites e óleos, tá? Que vocês vão ter mais aprofundado no próximo ano,
que vocês vão ter na disciplina de tecnologia de vegetais. Então, o que é o quê? Qual que é a diferença, então, de azeite e óleo? Por que eu não chamo tudo de azeite ou tudo de óleo, tá? Quando eu falo de azeite, tá? Eu estou falando de um produto que ele não tem presença de solvente, ele não foi extraído a partir de solvente, ele faz somente pelo processo de maceração ou de prensagem, tá? Então, ele é mais puro, tá? Já os óleos, eles são prensados, depois eles passam por uma extração por solvente e depois por um processo de purificação, tá? Então, ele passa aí por mais processos, tudo bem? E aí a gente vai ver como que se formam as placas de gorduras no sangue, nos organismos, tá? Que vão gerar aí o entupimento das células e tudo mais. Só um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Então, só para finalizar essa parte, o Daniel perguntou a diferença dos azeites virgem, normal, extra virgem. Está principalmente ligado com o processo de produção, Daniel, e também com relação à acidez presente ali, tá? Então, depois que faz o processo de extração, faz uma avaliação, né, desse óleo, desse azeite, desculpa, e aí classifica ele como virgem, extra virgem, enfim, tá? Mas aí vocês vão ver mais aprofundado isso na disciplina de tecnologia de vegetais que vocês têm no 4º ano. Eu respondi essa pergunta? Respondeu sim. Valeu, Manu. E aí a gente vai falar sobre a função dos carboidratos, dos lipídios. Eu gosto tanto de carboidrato, gente, que às vezes eu até troco os nomes. Então, quando eu falo de lipídios, tá? Eu estou falando de um alimento que é muito rico em energia, tá? Então, uma das suas funções é a função energética, que vai me dar aí
9 calorias por grama, tá? Só para vocês terem ideia, tá? Nos Estados Unidos, o consumo de lipídio é de 50 quilos por ano, ou 1.400 quilocalorias por dia, tá? Que refere-se a 45% do consumo calórico diário. Então, se eles consomem aí 2.000, 3.000 calorias, eles consomem 45% de lipídio, tá? Já nos países periféricos, né, nos subdesenvolvidos, normalmente se consome de 2 a 14 quilos, tá? Por ano por pessoa, tá? Então, isso é uma característica, uma informação legal aí que a gente tem sobre os lipídios. Além disso, né, quando a gente fala dos lipídios, ele então tem uma função energética, que vai me dar 9 calorias por grama. Ele auxilia no transporte das vitaminas lipossolúveis, tá? Então, eu tenho 4 tipos de vitaminas lipossolúveis, são as vitaminas A, D, E e K, tá? Então, elas são lipossolúveis, elas não se misturam com a água, então, por isso que elas vão ser transportadas pela parte, né, lipídica ali do sangue, tá? Ele auxilia na absorção do cálcio, então isso também é muito interessante, né? Principalmente as mulheres aí que têm problemas muitas vezes com a presença do cálcio, tá? Com a falta, consumir gordura, né? Lipídio vai auxiliar isso. Uma outra função ele acumula, ele armazena, tá? E esse armazenamento pode gerar doenças, né? Como a obesidade, como doenças do coração, o infarto, entre outras coisas, né? Então, essa é uma função ruim, vamos colocar assim. Além disso, ele vai trazer um efeito sobre o aroma e o sabor dos alimentos. Então, gente, vocês pegarem uma carne, um bife lá, vamos dar um exemplo de uma que eu creio que vocês todos gostem, a picanha, tá? Então, se eu pego uma picanha e tiro aquela capa de gordura e asso a carne, eu tenho uma carne. Eu pego essa mesma gordura, tá? Essa mesma carne e coloco com a capa de gordura, eu vou ter uma outra carne. Ela vai ter um sabor diferente, um aroma, uma maciez muito diferente, tá? Então, a gente não precisa adicionar um monte de óleo lá, fazer uma loucura, enfim. Mas a gente precisa, né, ter um pouquinho de gordura ali na produção dos nossos alimentos. Ele vai dar um sabor e um aroma bastante específico quando elas estão presentes, tá? Fazendo com que o alimento se torne mais palatável, tá? Tenha uma maior palatabilidade, então, melhores sensações que são trazidas por causa da sua presença, tá? Além disso, né, a gente tem aí o ácido linoleico, que é essencial, é um ácido graxo essencial, que vai produzir, né, o ácido araquidônico, que é o ácido precursor do hormônio chamado prostaglandina. Então, a gente tem aí os hormônios femininos, hormônios masculinos, tá? E esses hormônios, eles são lipídicos, tá? Então, eles têm ali na sua formação ali uma grande quantidade de lipídios, e aí eles são produzidos aí pela presença desses ácidos, tá? Então, né, a gente ainda está falando de função, quis trazer ali um resuminho, né, e agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado. Então, ele vai possuir, né, funções bastante importantes para o funcionamento do metabolismo celular, tá, independente se são células eucariontes ou procariontes, tá, e as principais funções, né, então ele é um composto bioquímico bastante calórico, tá, e que vai estar presente em animais e sementes oleaginosas. O que são as sementes oleaginosas? O milho, a soja, o trigo, enfim, tá? Essas que a gente encontra aí, óleos nos mercados, tá? Ele sendo a sua principal forma de armazenamento, então, os triglicerídeos, tá? E ele vai gerar energia através da via metabólica específica, que vai oxidar os ácidos graxos, tá? Além disso, faz parte dos componentes das membranas celulares, tá? Em conjunto com as proteínas, que foi o que eu comentei, do colesterol, daí a gente tem os esfingolipídios e também os fosfolipídios,
tá? Além disso, a gente tem um componente que vai fazer o transporte dos elétrons, tá? Nas membranas mitocondriais, tá? Então, isso também é uma função, que é o transportar elétrons. Ele vai formar uma película protetora, tá? Que vai isolar termicamente, tanto sobre a epiderme dos animais como dos vegetais, tá? Então, ele vai formar uma película protetora, que pode ser para não absorver água ou para ser um isolante térmico, tá? Vou contar um caso meu, que eu adoro contar meus causos. Como vocês sabem, eu era bem acima do peso, e agora eu emagreci bastante. E aí, gente, vocês não têm noção do frio que eu sinto. Eu nunca senti frio na minha vida, nem quando eu era magra, antes de engordar. Hoje em dia, gente, qualquer friozinho eu já estou enrolada nas cobertas, tá? Então, ele acaba fazendo esse processo de isolamento térmico, tá? E aí tem função especializada como hormônios, sinalizadores celulares, antioxidantes, entre outros, tá? Além disso, a gente pode utilizar aí, né, os lipídios na alimentação, como produção de óleos, margarinas, manteiga, maionese. Então, quando a gente fala de manteiga, já é de origem animal, tá? A maionese é meio a meio, vai ter ali muitas vezes o leite, muitas vezes o óleo, tá? Também podemos fazer produtos manufaturados, como, por exemplo, sabões, resinas, cosméticos, lubrificantes, ceras, entre outras coisas, tá? Então, é uma característica também. E aí, né, nacionalmente, existem diversas pesquisas, né, estudando o lipídio para uma fonte alternativa de combustível, tá? Que muitas vezes não vai precisar fazer nenhuma modificação no motor, e também, além disso, ele é melhor quando a gente fala, se comparado à parte ambiental, tá? Então, ele vai se tornar menos poluente também. Então, isso é uma característica bem legal, que aí a gente já tem aí os biocombustíveis, né? Que vão substituir o álcool ou a própria gasolina. Alguma dúvida ou pergunta? Tá tranquilo. Tranquilo. Então, essa é a primeira parte, né? Daí a gente vai entrar em classificação nas próximas aulas. E aí, só para a gente finalizar a aula, eu vou pôr a musiquinha que a Lilian gostou. Só um pouquinho. De qualidade. Né, gente? Está até dançando. A turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, e também vão surgir como carotenoides. Orgânicos são importantes, como isolantes, reservas ou hormonais. Insolúveis em água, de vários tipos são. Nos animais e vegetais estão. Os simples originados entre um álcool e ácidos graxos, em óleos e gorduras, chamados glicerídeos. As ceras são chamadas de cerídeos. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. O álcool nos glicerídeos tem 3 carbonos, é chamado glicerol. Manteiga, ovo e banha tem gordura animal, sementes que tem óleo vegetal. O álcool já nos cerídeos, cadeia longa, não é mais o glicerol. Impermeabilizantes estão nos vegetais, também na proteção dos animais. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Compostos ou conjugados, ácido e álcool num radical vão se ligar, que pode ser fosfato, como fosfolipídio, que compõe a membrana celular. E tem outro composto, esfingomielina, vai se chamar, com ácido fosfórico, também o nitrogênio, no tecido nervoso vai estar.
Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Falando dos esteroides, o importante é o tal colesterol, precursor de hormônios presente em animais, no sangue e membrana celular. Também um esteroide interessante é chamado ergosterol, que sob a ação do sol vou ver aparecer a tão falada vitamina D. E os carotenoides na fotossíntese já vão auxiliar. E olha o caroteno que vai originar a conhecida vitamina A. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. Chegou a turma dos lipídios, que são conhecidos como simples e compostos. Também tem os esteroides, que também vão surgir como carotenoides. E também vão surgir como carotenoides. E também vão surgir como carotenoides. Legal, né? Agora você já sabe como são classificados os lipídios. Ficou fácil. Valeu, moçada! Pronto, gente, para animar a quarta-feira, a terça-feira de vocês, né? Nós estamos aí para animá-los, né? Então eu acho que a gente tem essa primeira parte, depois a gente vai falar de classificação, mais algumas coisinhas, tá? Espero que tenham gostado da aula. E aí, né? Eu vou encerrando por aqui.